Olá, começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business, em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo da mobilidade. Bem-vindo, bem-vinda, eu sou Giovana Riato, estou com Bruno de Oliveira. Olá, Giovana, olá, ouvintes, bora para mais um Radar. Isso aí, sempre muito assunto, né, Brunão? E hoje a gente vai fazer um balanço da primeira metade do ano, para o Brasil e para o mundo, podemos dizer assim? Para o Brasil e para o mundo, até porque as duas coisas estão interconectadas, como a gente vai ver a seguir. Exato, muito interconectadas. Antes de tudo, como sempre, um muito obrigado ao grupo ABG que patrocina o Radar e também o convite para você que está nos acompanhando seguir Automotive Business nas redes sociais e no seu agregador favorito de podcasts. Lá você segue o ABcast e fica por dentro de todos os podcasts da casa. Tem muita coisa boa, tem estreia para chegar aí, então acompanha. É isso, roda a vinheta. Acompanhado e feito uma série de balanços das montadoras sobre como foi o primeiro semestre. A gente está aqui no comecinho de agosto, mas está em tempo e agora que estão começando a sair os números globais. O que temos visto das empresas? Sim, Gi, coube a mim, nas últimas semanas, ficar aí envolvido com vários números, percentuais, e o que a gente pôde ver, globalmente falando, analisando os balanços das montadoras, é de que alguns fatores em comum entre elas acabaram derrubando não apenas produção e vendas em alguns casos, como também lucratividade, né? Algumas montadoras apresentaram prejuízo, outras apresentaram lucro, mas um lucro menor do que aquele visto na comparação com o ano passado. Então acho legal a gente colocar aqui no radar para o ouvinte, para o espectador ver, quais os fatores que levaram essas montadoras a ter esse primeiro semestre meio que aquém daquilo que foi ano passado? Um dos fatores é a guerra de preços que está acontecendo na China, que tem afetado principalmente os volumes das montadoras que vendem carros lá. Então, toda montadora que tinha uma operação forte num passado não tão distante na China, por causa dessa guerra de preços, eu até pedi para o Marcos, como sempre, colocar a matéria, o QR Code aqui da matéria que a gente fez lá para Automotive Business, a respeito de como que essa guerra de preços está afetando as vendas das montadoras lá. Então, as montadoras chinesas locais, lá no mercado local, derrubaram os preços, isso fez com que os veículos produzidos lá por essas marcas nativas fez com que esses veículos fossem mais atrativos para o consumidor. Então, as marcas ocidentais não conseguiram baixar, pelo menos até agora, os preços nesse nível, e isso acabou fazendo com que eles perdessem volume. Fora esse fator China, esse efeito China, ele afetou sobretudo, né, o balanço da Toyota, né, que é uma montadora que tinha uma participação importante lá. Fora esse efeito China, tem outras questões que é essa coisa do próprio mercado global de carros não está apresentando tantos volumes assim, né? Então, por exemplo, tem as questões de crédito, tem as questões da própria transição energética, né? Que muitos consumidores estão esperando para ver o que vai acontecer, para de fato pegar o seu dinheiro e comprar um veículo, né? Trocar o seu veículo. Então, acho que, em linhas gerais, o que eu posso começar agora introduzindo nesse começo do radar é isso, o efeito China e as questões macroeconômicas, né, as questões de consumo dos principais mercados do mundo têm afetado as vendas das empresas no planeta como um todo. Sim, a verdade é que globalmente, assim como acontece no Brasil, né, o Brasil começou a alcançar só agora um pouco mais os patamares de pré-pandemia, chegar um pouco mais perto disso, quando a gente fala em vendas. E globalmente também, né? Durante a pandemia, antes, o mundo estava caminhando assim, num ritmo acelerado para vender quase 95 milhões de veículos por ano, o que é muita coisa, né? E a pandemia freou isso, caiu para um patamar próximo de 80 milhões e ainda o mundo não se recuperou. Então, eu acho que é essa questão da tempestade perfeita, né? O momento de transição energética que demanda muito investimento das montadoras,
aumento de preços, né? Não dá muito para segurar preço no momento em que você introduz novas tecnologias, então isso deixa o consumidor mais retraído. E também essa questão macroeconômica do volume estar mais baixo. Então, de fato, para as empresas automotivas, o contexto é bem desafiador. Na verdade, tem muita coisa acontecendo, né? E num cenário onde tem muita coisa acontecendo, a instabilidade, né? Aquele clima de incerteza, ele se faz muito grande. E para quem investe, né? Tanto quem é investidor e tem capital, tem dinheiro investido em bolsa, em alguma montadora, etc. E também o consumidor ali, que tem a intenção de comprar um carro, quando tem certeza, todo mundo fica com o pé atrás, né? Eu peguei um dado interessante aqui, é um dado da Associação Mundial, né, de Veículos Passageiros, né? E pelo menos até março, ou seja, no primeiro trimestre, as vendas de veículos na China elas corresponderam a quase 40% das vendas globais. Então, por que é legal trazer esse dado aqui? Porque, assim, se o número global, a gente não tem esse número global ainda, né? As nossas fontes aí que a gente consulta disseram que ainda não tem esse fechamento do que foi as vendas no mundo no primeiro semestre. Mas se a gente pegar esse recorte do primeiro trimestre, a gente pode ver que se o número não for positivo no semestre de vendas no mundo, isso vai acontecer por causa do mercado chinês. Então, se o mercado chinês cresce, ele acaba reverberando nesse número total. Só que, assim, isso de alguma forma não mostra que em outros mercados a coisa não está bem assim. Então, o que isso quer dizer no final das contas? Que, assim, se a China está vendendo bastante porque ela tem um mercado interno importante e, como a gente falou, essa questão do efeito China, né? As marcas nativas, as marcas domésticas lá do país conseguindo baixar o preço, então essas marcas estão indo bem. Agora, as outras marcas, elas não estão indo tão bem, por quê? Porque elas não atuam só na China, elas atuam em seus mercados locais e são nesses mercados locais onde a coisa não está deslanchando. Então a gente vê, por exemplo, a Stellantis reportando que está com dificuldades de se vender mais nos Estados Unidos e na Europa, a gente vê a Ford na mesma situação, a gente vê a Toyota também nessa mesma situação. Então, acho que é bom deixar claro que esse primeiro semestre, a gente vendo, né, as montadoras reportando um lucro menor ou vendas menores, significa que existe muita coisa acontecendo internamente nos mercados onde essas montadoras eram cativas. Então, a gente está vendo muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Com essas barreiras aos carros chineses, as próprias montadoras que são de lá não estão conseguindo renovar a sua oferta de acordo com a demanda do mercado. Por exemplo, os híbridos lá estão crescendo. Quando se esperava que os veículos elétricos eles iam dominar o mercado norte-americano, não está acontecendo na velocidade que se falou antes. Então as montadoras estão, peraí, a gente não está indo mais nessa direção, o mercado está indo na outra, então vamos todos mudar. Então essa mudança de portfólio está afetando vendas também. Na Europa a mesma coisa, tem a questão das travas ao carro chinês, e enfim. Eu acho que isso tem afetado bastante, né, as vendas no primeiro semestre. Sim. Tem um relatório da S&P Global, né, que inclusive sempre parceiros aqui sempre como fontes, e eles falam disso, né? A projeção deles é que entre 2024 e 2025 as vendas globais voltem a um patamar na casa de 90 milhões de unidades de veículos leves. Mas é isso, ainda é um crescimento pequeno, num ritmo de 2%, 3% ao ano. E é exatamente o que você trouxe, né, Brunão? China puxando muito, Índia puxando muito, os mercados maduros estacionados, resolvendo seus conflitos, que também tem essa questão do protecionismo, de incentivos à venda de elétricos, dessa retirada que mostrou que o carro elétrico não para de pé, assim como modelo de negócio, por enquanto, né? Não é uma venda que acontece que o consumidor vai e paga mais caro, o consumidor quer pagar no mesmo nível, e aí toda essa lucratividade abalada. E, de certa forma, aqui no Brasil, a gente começa a ter esse movimento que a eletrificação traz. Apesar de ainda ser um nicho muito pequeno do mercado, essa movimentação começa a ocorrer aqui. Sem dúvida, né? Um movimento interessante que aconteceu no primeiro semestre, falando de balanço dos 6 meses do ano,
é que a produção chinesa de veículos elétricos ela acompanhou uma demanda que acabou, de alguma forma, não se concretizando por N fatores, mas principalmente porque alguns mercados fecharam a porta, como a gente viu. E, novamente, vou pedir para o Marcos colocar o QR Code aqui da matéria que a gente fala sobre isso. Só que essa produção tem que ir para algum lugar, né? E essa produção acabou sendo escoada para mercados que também são interessantes, mercados que não têm o volume de uns Estados Unidos, de uma Alemanha, de uma França, etc. Mas são mercados relevantes, e um deles foi o Brasil. Tanto é que a gente viu no primeiro semestre uma montadora, né, no caso a BYD, desembarcando, trazendo para cá um navio e desembarcou, se não me engano, mais de 5.000 unidades de modelos elétricos. É claro que naquele momento isso aconteceu por questões fiscais, né? Todo mundo sabe que agora em junho a alíquota do imposto de importação ela aumentou, então esse navio chegou antes dessa data para esses veículos poderem ser vendidos na alíquota anterior, mais barata. Mas de alguma forma desovaram veículos aqui. Isso acabou impulsionando os números aqui no mercado brasileiro de veículos elétricos, né? Agora, se a gente falar dos veículos produzidos aqui, aí já é uma outra questão. Então, Brunão, e falando de Brasil, a gente tem tido, nesse semestre, o que patinou, e pensando nas montadoras, na nossa indústria local, é esse descompasso entre produção e vendas, né? Sim, é o que a gente viu no primeiro semestre agora, falando do que nos toca aqui no mercado doméstico. De janeiro a junho, né, segundo os dados que foram divulgados pela Anfávia, os emplacamentos somaram, deixa eu só ver aqui, que são muitos números, pessoal. De janeiro a junho foi 1.144.000 unidades, né? O que na comparação com os primeiros semestres do ano passado, deu um crescimento de 14,6%. Né? Isso falando de licenciamento, de vendas de veículos, né? Emplacamentos. Produção, por outro lado, cresceu 0,5%, o famoso 0,5%. Né? E o famoso andou de lado, né? Andou de lado, a estagnação, e a própria Anfávia, as montadoras, elas não têm nenhum problema, não tiveram nenhum problema em reconhecer isso. O que é bom da parte deles, porque os números mostram isso, né? 0,5% é a mesma coisa praticamente a mesma coisa do que foi produzido no passado. Agora, em volume, essa produção ela foi de 1.138.000 unidades, né? Praticamente se produziu o que se vendeu no primeiro semestre. O que isso mostra, né? O que a gente pode depreender disso? Bom, como eu já falei, a estagnação. Algumas questões ligadas ao poder de compra do consumidor se mostraram presentes também nesse primeiro semestre, como as condições de crédito, ainda que alguns interlocutores, né, que têm uma visão um pouco positiva, digamos assim, né, a respeito de projeção, se falava muito que a taxa de juros ia cair, de que as coisas iam melhorar. De alguma forma melhorou sim, mas isso não refletiu tanto no número final das vendas, mostrando que, de fato, o consumidor, principalmente o pessoa física, foi na concessionária comprar um carro, né? Assim, esse 14,6% que foi o crescimento apresentado de vendas, a gente sabe que é muito em função do apetite dos frotistas do que do cliente pessoa física, né? Sim. Acho que mostra com muita clareza como os frotistas começam a entrar num cenário, claro, é natural, até por mudanças na mobilidade. As pessoas começam a usar mais veículos, alugar. Então, é natural que os frotistas comprem mais. Mas tem uma dependência tão grande, quase mais de 40% das vendas serem para esse público, mostra um mercado muito enfraquecido, né? Muito, né? Eu converso muito com uma fonte que é ligada aos concessionários, e toda vez parece que já virou mantra, de tanto que ele sempre repete as mesmas coisas mês a mês. Ele fala o seguinte: olha, o movimento no varejo está baixo, o movimento no varejo está baixo, o movimento no varejo está baixo. Eu falo, mas como é que está apresentando sempre crescimento de vendas? Você me reportando essa movimentação baixa no varejo. Ele falou, é venda direta. O que acontece? O consumidor, pessoa física, ele fica frequentando ali durante o mês as concessionárias, os poucos que vão, né? Porque, enfim, o ticket médio está alto, e a gente já falou aqui no radar que isso acaba refletindo no perfil de compra do consumidor, né? Acaba selecionando bem aí. Chega nos últimos dias do mês, a locadora vai lá e pega uma remessa grande. Entendeu? Tem montadora que chega e pega 10 mil carros. Locadora que chega e pega 10 mil carros, 6 mil carros, ali naqueles 3, 4 dias antes de fechar o mês.
né? Quando a montadora está mais desesperada para emplacar carro, né? Para mostrar uma liderança em vendas, em market share. A gente sabe que isso é uma prática que acaba acontecendo, né? Se abre um pouco a mão da margem para poder manter market share, etc., né? A locadora, outros frotistas acabam se beneficiando disso porque acabam conseguindo descontos maiores, né? Diante desse, entre aspas, desespero. Mas é isso que tem acontecido, né? Um mercado que ele, em emplacamento, mostrou aí um percentual de vendas maior do que ano passado, mas é um percentual que ainda tem essa máscara da venda direta, né? Por outro lado, a produção não tem como se mascarar, né? Ou você produz ou você não produz. E nesse sentido a gente está vendo o que está acontecendo, né? Está se exportando pouco, não está se vendendo tanto assim, e isso acabou redundando nesse 0,5% de crescimento da produção sobre a do ano passado. Sim, e também é um retrato de como a gente está tendo dificuldade para exportar. Nesse primeiro semestre, nós ouvimos muito as montadoras falarem sobre essa questão da importação invadindo o mercado local, né? Então, como era injusto, de certa forma, a gente incentivar, né, ter uma redução de impostos para alguns veículos importados, principalmente elétricos e híbridos. E é uma questão, você está gerando emprego fora do país, gerando PIB fora do país. E aqui a gente era um desincentivo à produção local. Mas, por outro lado, também tem isso, né? A produção brasileira, por questões de acordos comerciais do país, que aí é uma esfera governamental, mas também pela dificuldade de levar o nosso produto a alguns mercados e enfraquecimento de alguns grandes mercados, como a Argentina, a gente não está exportando muito pouco, né? Sim, isso refletiu na produção, né? Quando a gente chega nesse ponto da conversa, a gente justifica por que no começo do radar a gente falou que a situação lá fora ela tem uma conexão com o que está acontecendo aqui. Como eu mencionei, a China produziu muito pensando numa demanda, e essa demanda acabou não acontecendo porque, basicamente, os Estados Unidos e a Europa levantou o muro para esses produtos, ou pelo menos mencionou que ia fazer isso. Bom, se o navio não pode aportar nesses lugares, ele tem que procurar portos mais seguros. Estamos falando do Explorer, BYD Explorer. Explorer ou a própria estratégia de exportação das outras chinesas que trazem carros para cá. Muito bem. O Brasil até então, ou pelo menos no ano passado, se mostrou como um porto friendly, para usar um termo da moda. Se mostrou muito bom, estamos com estrangeirismos. Tendências. Hot se mostrou topics. como um porto friendly, né, para esses produtos, e estava funcionando ali como uma válvula de escape para as montadoras chinesas que estavam encontrando dificuldades em outros lugares. Muito bem. De repente, né, com o fechamento desses lugares, Estados Unidos e Europa, né, ou pelo menos com a retração desses mercados internos, né, o Brasil começou a receber esse contingente que ia para lá, começou a receber aqui. Aí isso acabou despertando uma certa, como é que eu posso dizer aqui? Eu preciso tomar cuidado com a palavra, né? Sim. Virou um ponto de atenção. Boa. Virou um ponto de atenção das montadoras que têm produção aqui, e elas acabaram justificando essa produção menor, que é uma produção que ela já é menor por causa das nossas exportações que caíram muito e por causa das questões da demanda interna. Elas começaram a justificar essa produção menor em função desse aumento da importação de veículos chineses no país. Bom, acho que essa foi a tônica do primeiro semestre. Elas reclamaram muito, mês a mês, falando que poderia ter se produzido mais se não fosse essas importações, etc. A questão eu acho que a gente tem que analisar um pouco as demandas, na verdade não as demandas, né, os obstáculos que a gente já vinha enfrentando aqui no Brasil. Que basicamente é uma produção que foi construída para atender o mercado interno e os mercados vizinhos. Os dois caíram. Então, acho que não dá para acreditar uma produção menor só porque está chegando mais carro chinês no país. Acho que exato. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer nesse momento. Exatamente. Até porque
sempre que a gente entra numa conversa, num diálogo, as montadoras, né, sempre nesse pedido de competitividade, para o Brasil se tornar mais competitivo, sempre que a gente faz esse tipo de desenho, a comparação do Brasil, do que poderia ser a produção local de veículos, é com países como o México, né, sempre uma referência em competitividade, em como exporta um volume altíssimo, um percentual altíssimo da produção e tudo mais. Mas é isso, o pilar para a coisa se sustentar, além de baixo custo de produção, incentivos à exportação, é vender muitos veículos para outros países, fazer veículos com esse perfil, explorar uma série de mercados. E aí tem uma coisa que vem da estratégia das empresas, da estratégia global das empresas, que olham para o Brasil e falam, estamos fabricando ali aquele volume para atender a um bom mercado interno que o Brasil tem. Esperamos que volte. Sim, e tenha cada vez mais. Senão ninguém teria investido como investiu aí. Exato, tudo mais. O Mover aí trouxe uma série de recursos, ou pelo menos uma promessa de injeção de recursos na indústria local. Sim. Mas eu acho o seguinte, Gi, eu acho que, falando de exportação, né, e como ela afeta a produção local, e ela afeta muito porque, como eu disse, a capacidade instalada do país ela foi construída lá atrás, pegando as primeiras que chegaram aqui, para ser um polo produtor regional, não é exclusivo para o Brasil, é regional. E foi assim durante muito tempo. Só que agora, eu acho que com essa ânsia chinesa, né, que tem um produto muito competitivo em vários, não importa o segmento que seja, elas já afincaram as suas bandeiras nesses mercados onde o Brasil era um fornecedor cativo de veículos, digamos assim, né? Só que como é que a gente corre atrás agora de conseguir recuperar mercado em países onde o veículo chinês já é uma realidade, foi absorvido e é visto com bons olhos? Será que a gente perdeu esse bonde? Tá aí uma segunda reflexão que a gente tem que fazer. O que é preciso fazer para que o Brasil volte a ter falando de leves, né, um veículo, um automóvel mais competitivo, por exemplo, no Peru, do que um equivalente que vem direto da China para lá? Sim. Entendeu? Talvez esse bonde a gente já perdeu. E isso é preocupante porque isso mexe na capacidade instalada que nós temos aqui, né? Se no passado se projetaram fábricas para atender a região, já não, esse volume tá diminuindo por causa dessa presença chinesa aqui nos países vizinhos, né? Então isso é preocupante não apenas para as montadoras, né, mas também para o Brasil enquanto Estado, porque isso envolve também capacidade de emprego e etc, né? Tudo que a gente já ouviu falar por aí. Essa reflexão é muito boa e muito necessária, até porque nos últimos anos, né, a tônica mudou um pouco quando a gente viu esse crescimento das vendas de veículos elétricos importados no Brasil, mas a própria Anfávia vinha falando de como o Brasil tinha uma grande oportunidade de exportação da tecnologia flex ou simplesmente de veículos a combustão para países emergentes, né, em que o poder de compra é mais baixo, não vai fazer uma transição para elétrico tão rápida. A gente já teria que estar fazendo isso, né? Talvez nesse momento num ritmo mais rápido, para não perder esse espaço. Aí eu não sei se o Brasil, né, no caso, né, ele adotou um ritmo que seria um ritmo natural das coisas acontecer, porque quando se fala de exportação, não adianta o Brasil querer apenas, né? O Sim. parceiro comercial tem que querer também, tem que combinar com todo mundo, né? Eu acho que não sei se o Brasil seguiu um ritmo natural ou se a China, né? Não tem como falar de outro país, né? Acho que a gente está repetindo China aqui, porque, enfim, né? São as marcas, né? É a origem das marcas que estão aí nas cabeças do mercado, digamos assim. Ou se a China foi muito rápida, foi rápida até demais em ocupar esses espaços, né? Enfim, eu acho que a estratégia dessas marcas, dessas montadoras de origem asiática, foi acertada, né? Porque chegou com um produto que é mais competitivo em mercados que não tem produção local, como Colômbia, como Chile, por exemplo. E agora fica difícil do Brasil alcançar isso, ou pelo menos chegar nesses mercados com um produto que é mais barato. Aí, claro, tem sempre, como eu falei, as mentes positivas, né, da indústria falam que não, mas o Brasil tem, nessa disputa, ele acaba tendo vantagem porque as peças estão aqui perto, o pós-venda está aqui perto, mas a gente tem que ver que se quem compra o veículo chinês em detrimento
de um veículo brasileiro, se coloca isso na ponta do lápis, né? Até que ponto é interessante, né, ter um pós-venda mais perto, sendo que o carro que está chegando num navio aqui prontinho e tal, ele é muito mais barato, entendeu? Eu acho que se eu for colocar aqui os hot topics do primeiro semestre, esse vai ser o meu primeiro da lista. Como que o Brasil perdeu, e mostrou isso de forma acentuada no primeiro semestre, como que a gente perdeu poder de exportação e como isso interfere muito na produção local de veículos. Sim. E vai ser muito curioso ver como isso vai se desenrolar nos próximos 2, 3 anos, com a instalação e o início da produção local das marcas chinesas, né? Se isso vai nos potencializar como um polo exportador, ou se a gente vai continuar abastecendo o mercado local e as exportações chinesas avançando Sim. aí no nosso entorno. Isso é interessante, por quê? Porque tá todo mundo agora reclamando, eles têm que pagar os impostos e sentir as dores que nós sentimos aqui. Acho que é isso que as montadoras locais falaram muito, né? Só que assim, pegando duas marcas, né? GWM e a BYD, que já anunciaram fábrica, uma em Camaçari, na Bahia, outra aqui em São Paulo, elas vão passar a produzir aqui. E ambas as empresas também chegaram com o discurso de que, olha, a gente está com uma produção local não para atender apenas o mercado brasileiro, mas também a região. Bom, vai chegar um momento em que essas duas empresas especificamente vão rivalizar com as outras que têm produção aqui nesses mercados onde elas já são cativas. Quando a gente fala que o veículo brasileiro perdeu presença nos mercados aqui da região, eles perderam para quem? Para a BYD, para a Great Wall e outras marcas, mas basicamente para a BYD. Então, por exemplo, a BYD vai começar a produzir aqui e vai começar a rivalizar com essas montadoras daqui para exportar para esses lugares aqui próximo, né? Então, de novo, vai ser, ainda que elas paguem os mesmos impostos, elas sofram as mesmas dores, é possível que elas consigam superar isso e chegar com um veículo mais barato, se elas quiserem chegar com um veículo mais barato nesses mercados vizinhos. Exato. Onde elas já atuam forte com unidades que vêm da China, né? Brunão, eu sinto que a gente está entrando em uma seara muito boa para um próximo episódio. Mas, por enquanto, para a gente encerrar, eu gostaria de falar um pouco das projeções e expectativas desse ano. Vamos lá. Da Anfávia, Associação dos Fabricantes de Veículos, como fechamos o primeiro semestre e os objetivos, né? Então, em vendas, a Anfávia tem uma expectativa de crescer mais ou menos quase 11% as vendas de veículos. Sim. Leves e pesados. Acho que a gente está num roteiro porque o segundo semestre é aquela coisa. A sazonalidade, o segundo semestre é mais aquecido. Tem eleições. Fim do ano o pessoal fica animado, recebe 13º, quem ainda tem uma CLT. Então, rola toda aquela euforia de vamos comprar um carro. Então, acho que em vendas estamos caminhando aí. A questão é a produção, que a projeção é de crescimento de quase 5% na produção. Sim, estamos em nada, em zero crescimento até agora. Então, o que me chama a atenção é isso, né? A invasão chinesa, ela está sendo tão nociva para a produção nacional que a projeção das montadoras aqui é de crescimento. Exatamente. Não bate, né? Expectativa e realidade, sabe? Exato. Então, assim, apesar da onda chinesa, apesar de tudo que as montadoras falaram no primeiro semestre, de coisas que de fatores que estavam influenciando negativamente a produção, a expectativa é de crescer 5% contra o que foi produzido no ano passado, né? Sim. Eu acho que vai muito, essa estimativa vai muito em função do que você falou, de uma expectativa de compra no final do ano, por questões ligadas ao 13º, gente que está juntando ali o dinheiro mês a mês para trocar o carro, apesar dos preços elevados, mas eu acho que no fundo é uma projeção que ela se baseia muito em expectativa do mercado corporativo. Demais. Entendeu? E eu acho que é isso. Há espaço, a Anfávia em particular, essa expectativa é da Anfávia, não gosta de revisar projeções assim. Eles fazem uma projeção no início do ano, mas há uma margem para acontecer uma revisão agora entre agosto e setembro. Então, agora em junho, é bom que você tocou num ponto interessante. As montadoras, né, por meio da Anfávia, fazem uma projeção do que vai ser o ano em janeiro, e geralmente em junho faz uma outra para revisar o que ela projetou em janeiro.
Então, nesse sentido, lá em janeiro, a expectativa era de vendas 6% maiores na comparação 24-23. Com a revisão de junho, foi para quase 11%. É um otimismo interessante, de 6 para 11 é um caminho interessante, largo, né? Agora, a produção já não. A produção já... Eles falaram, opa, peraí, acho que a gente não vai produzir tanto assim. Então, a expectativa em janeiro era de 6%, uma produção 6% maior na comparação com o ano passado. Chegou em junho, isso caiu para 4,95, né? Então, assim, ainda é uma projeção de alta, mas não tão alta assim. Mas mesmo assim, claro, as montadoras e os pedidos, eles enxergam aí algo que ainda talvez não tenha se concretizado no mercado. Sim. Mas parece muito descolado em relação ao que foi o primeiro semestre. Então, não, sem dúvida. A acompanhar. Tem outra coisa, né? As locadoras, elas têm um lote muito grande de carros a receber das montadoras. Sim. Então pode ser que esse excedente, né, esse volume a receber acaba sendo aí esse incremento de 5% a mais sobre o ano passado, por que não, né? Com certeza. Mas vamos aguardar. Aguardemos. Brunão, bom estar aqui, analisando notícias boas, ruins, médias, neutras. Estamos juntos. Valeu, Brunão. Valeu, Gi. Um abraço a você e a quem nos acompanhou até agora. Isso aí. Valeu, pessoal. Fica de novo o agradecimento ao Grupo ABG, nossos parceiraços aqui no Radar. E também o convite para você aí que tá com a gente seguir Automotive Business nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, para a gente estar sempre perto. É isso. Um abraço e até a próxima.